Bom dia a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. E eu vou dizer que é a primeira vez que eu faço um estudo sentada, né? Normalmente eu faço em pé. Então, fazer sentado para mim é uma novidade. Uma novidade. Bom, como disse aqui o nosso irmão, nosso estudo de hoje tem como tema amor a si mesmo. Esse texto que nós vamos analisar hoje está no livro Garimpo de Amor, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, a psicografia do Divaldo Pereira Franco. E Joana faz um estudo bastante interessante a respeito justamente desse amor que nós devemos ter por nós mesmos, né? Então, vamos lá. Opa. Ok. E aí ela começa dizendo o seguinte, que o amor que a gente deve oferecer ao próximo é uma consequência natural do amor que a gente tem por nós mesmos. Ou seja, se eu não amo a mim, como eu vou conseguir amar o próximo? Né? Então, esse amor é justamente uma consequência do amor que eu já possuo por mim mesmo. Né? Sendo isso assim, uma coisa muito difícil de nós conseguirmos, ou seja, amar ao outro sem se amar, porque dessa forma a gente não tem realmente a verdadeira afetividade. Né? E depois ela nos diz o seguinte, somente quando a pessoa se ama é que ela pode ampliar este sentimento nobre e aí distribuir às outras pessoas, né? Porque certamente sem essa condição de se amar, ela não consegue expandir, né? O amor para os demais seres da natureza. Então é muito interessante a gente observar essa situação, né? Que eu me amo, pelo meu amor, eu vou expandir, como se fosse uma aura. Esse amor que está em mim, ele se expande e alcança todas as demais pessoas à minha volta e também aos seres da natureza, né? E ela nos diz também que o amor a si mesmo deve ser desenvolvido através da meditação, né? Da autoanálise, porque ele está inserido dentro de nós e necessita desses estímulos para se desdobrar e enriquecer. É muito interessante, porque quanto mais a pessoa toma ciência de si mesmo como espírito imortal, da importância da vida aqui na Terra, mais ela consegue desenvolver esse amor por si, pelo seu corpo físico, que é o instrumento de Deus, não é? Para que nós possamos estar aqui, e naturalmente pelo esse espírito imortal, também criação divina, cuja finalidade maior ao estar aqui na Terra é justamente a evolução. Então é muito interessante como a gente vai desenvolvendo todo esse conceito de auto-amor para ver que se amar é imprescindível para a nossa evolução espiritual. Ela fala também que esse auto-amor ele é constituído pelo respeito que cada um deve a si mesmo. Olha que bom, né? Se eu me amo, eu me respeito. Se eu me amo, eu não vou, de repente, violentar o meu corpo físico. Eu não vou fazer nada que agrida a minha integridade física. Eu não vou fazer nada que me prejudique espiritual e moralmente. Porque, sempre lembrando da questão do espírito, que é um ser, né, que existe, que é imortal, dentro de nós, da criação divina, e que efetivamente precisa ser respeitado. Então, é muito interessante quando você pensa assim, esse auto-amor, ele é constituído pelo respeito que cada um deve ter por si mesmo. Então, é muito bom quando a gente pensa, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, né? Não, a vida é nossa e a gente precisa valorizar, porque não é fácil. Não é fácil conseguir reencarnar. Os amigos espirituais nos dizem que para cada uma pessoa encarnada, um espírito encarnado, já tem 3 a 4 na fila. Né? Então, nós somos privilegiados de estar aqui, de ganhar essa oportunidade para estar aqui nos aperfeiçoando. Nós que somos espíritos imortais, que temos tantas coisas para aprender, até que cheguemos ao ápice da evolução, que é a plenitude, né? Nós temos que aproveitar cada minuto dessa permanência na matéria para nos desenvolver e crescer moral e espiritualmente.
E aí ela nos diz que, trabalhando em favor dos valores éticos e morais, né, que nós possuímos dentro de nós de forma latente e que merecem ser ampliados de forma a transformarem o quê? Em luzes libertadoras, libertadoras da ignorância, né? Libertadoras do nosso atraso moral e espiritual, libertadores da ignorância e em paz com o nosso espírito, não é? Que impregna as nossas vidas e todas as vidas ao redor. Ou seja, quando todos nós temos dentro de nós, colocados por Deus naturalmente, todas as potencialidades da alma, as potências da alma, todas as virtudes nós possuímos, mas elas estão dentro de nós como uma sementinha. Então, essa sementinha, dessas virtudes que nós temos dentro de nós, porque Deus colocou, elas precisam ser alimentadas por nós mesmos para que elas possam crescer, não é? E se desenvolver. Ou seja, você tem uma semente, ela está em cima do balcão, em cima da mesa. Se você não criar condições para ela se desenvolver, ela vai continuar eternamente uma semente. Da mesma forma, nós temos dentro de nós todas as potencialidades de sermos pessoas boas, espíritos puros, não é? Então, nós precisamos criar as condições adequadas para que dentro de nós, essas sementinhas de bondade, de ética, de amor, não é? De fraternidade, elas eclodam e possam se expressar mais e mais e transbordar de nós para todas as pessoas ao nosso redor. Já imaginaram se todo mundo, né, que tem essa sementinha de amor dentro de si, trabalhasse ativamente para que essa sementinha crescesse, se desenvolvesse? O mundo seria uma maravilha, né? Todo mundo viveria realmente focado nesse amor e nesse desenvolvimento. E as pessoas iriam aprendendo cada vez mais a se amar, a serem solidárias, compreensivas, a terem maior facilidade em perdoar os erros alheios, né? Sobretudo, tendo em consideração que nós erramos, né? Nós erramos, por mais que a gente acredite que é bom, né? Nós todos somos, de uma certa forma, iguais. Eu sempre digo que nós somos todos farinha do mesmo saco, né? Porque senão não estaríamos aqui, nesse planeta de provas e expiações. Se nós fôssemos melhores que as outras pessoas, efetivamente, nós já estaríamos num planeta regenerado, e não aqui, nesse planeta de provas e expiações. Se aqui estamos, é porque também temos coisas a acertar. E aí eu digo, somos todos farinha do mesmo saco, embora você diga que alguns são farinha de trigo, né? Farinha de rosca, fubá, algumas coisas assim, mas que todos somos farinha, né? Estamos aqui neste mesmo saco. Então, nesse desenvolvimento das nossas potencialidades que estão inerentes em nosso espírito, colocadas ali por Deus, nós vamos ampliando essa nossa capacidade evolutiva, esse nosso nível de desenvolvimento e, com isso, beneficiando as pessoas à nossa volta. Porque se você é uma pessoa boa, você vai ter compaixão do seu irmão que está numa situação menos feliz, não é? Ninguém pode ser feliz verdadeiramente vendo o irmão a seu lado em sofrimento. A mesma coisa que a mãe, com a teoria do céu e do inferno, né? Você tem uma mãe maravilhosa que, ao morrer, foi para o céu. Só que o filho dela não era tão bom assim e, ao morrer, foi para o inferno. Você acha que essa mãe vai estar feliz no céu sabendo que seu filho está no inferno? Jamais, né? E quando nós desenvolvermos esse amor universal um pelos outros, nós não poderemos ficar felizes vendo que o nosso irmão ao lado está passando necessidade, está passando por momentos difíceis. E todos nós juntos vamos trabalhar para que os irmãos todos, de uma maneira, possam estar em melhores condições de vida. Ok? Bom, e aí Joana prossegue dizendo o seguinte, que sem esse amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recursos para encorajar o seu próximo no empreendimento da autovalorização e do autocrescimento. Exatamente, você imagina uma pessoa que está, um amigo seu que está deprimido,
está triste, desiludido da vida. Como você vai estimulá-lo a sair daquele estado, a buscar um tratamento, não é? A sair, observar o céu, observar os pássaros, a natureza, se você mesmo não acredita naquilo que você está dizendo, não é? Então, se você não se amar, como você vai estimular alguém a se amar? Se você não tem respeito por você mesmo, como você pode estimular alguém a se respeitar? Se você não ama a vida, como você pode estimular alguém a viver e ter amor pela vida? Então, tudo isso está muito interligado. Essa noção de nós nos amarmos para podermos amar, ela é muito, muito ligada, né? Não se dissocia. Então, para eu poder amar os outros, eu preciso primeiramente amar a mim mesmo. Continuando, ela nos diz, né? O amor a si mesmo, o que faz? Dá clareza emocional, né? Sobre a responsabilidade que se deve ter com relação à nossa existência. Olha que lindo, né? Nós falamos no início que somos espíritos imortais, não é? E que estamos aqui para nos aperfeiçoar, que devemos valorizar a nossa encarnação, que é uma encarnação extremamente valiosa, não fácil de conseguir, não é? Alguns espíritas tendem a dizer assim, isso eu vou deixar para a próxima, né? Isso ainda não consigo, vou deixar para a próxima. Como se a próxima fosse ocorrer logo de imediato. E como se a próxima fosse ocorrer nas mesmas condições de hoje. Não é assim, né? A hora de nós buscarmos a nossa melhoria íntima, corrigir as nossas imperfeições, as nossas más tendências, os nossos vícios, é agora que nós estamos aqui. Porque eu não sei quando, após a minha desencarnação, quando eu terei uma nova oportunidade. E em que condições? As pessoas tendem a achar que elas voltarão numa outra existência exatamente no mesmo local e nas mesmas condições. Mas não é assim. Se você não sabe aproveitar o que você tem agora, seguramente você na próxima existência não terá as mesmas condições. Porque aí você não valorizou. Como é que eu vou lhe dar de novo a mesma coisa? Então, a tendência, quando nós não valorizamos a nossa existência, não valorizamos a nossa vida, é que na próxima existência, quando acontecer, as nossas condições serão mais difíceis, porque eu não valorizei aquilo. É como uma criança, né? Você coloca seu filho numa escola maravilhosa, de ponta, onde tem tudo, laboratório de ciência, de química, disso, daquilo, e a criança não quer nada com o estudo. Falta aula, não presta atenção, não é? Tira péssimas notas, acaba sendo reprovado. Você, no ano seguinte, vai colocá-la na mesma escola caríssima? Não. Você vai colocá-la numa escola de nível inferior. Uma escola, inclusive, você não vai ter que pagar nada, porque se ela não aproveitar, o problema é dela, né? Assim somos nós. Estamos aqui numa oportunidade bendita que Deus nos oferece de fazer a coisa certa dessa vez. Nós que já vivemos tantas existências, já cometemos tantos erros, temos agora, nesse momento, uma oportunidade de fazer a coisa certa, de fazer com que essa nossa encarnação valha a pena. E para que ela possa valer a pena, eu preciso começar por amá-la, por amar essa oportunidade maravilhosa que Deus me deu de estar aqui, de poder corrigir os erros que eu cometi no passado. Então, é muito interessante quando a gente pensa o seguinte, que quando nós erramos, nós não estamos condenados eternamente por aquele erro. Nós podemos, sim, recomeçar e arrumar tudo que foi feito de maneira equivocada. Então, é muito importante que nós vejamos a nossa existência na matéria hoje como uma oportunidade bendita que Deus nos dá para fazer a coisa certa dessa vez, né? Então, continuamos. Dessa forma, é fácil preservar-se as conquistas interiores, ou seja, quando eu tenho essa responsabilidade emocional com relação à minha existência, eu sei que eu sou um espírito imortal, estou aqui efetivamente para me aperfeiçoar, eu valorizo. Eu valorizo cada conquista que eu consigo nessa existência.
né? Eu conheço um caso de uma moça que ela tem um desamor por si mesma muito grande. É uma pessoa que nasceu em condições econômicas muito difíceis, mas que hoje está numa situação, eu diria, bastante tranquila. Possui a sua casa, o seu emprego com estabilidade, porque é funcionária pública, possui saúde, né? Mas essa pessoa está eternamente insatisfeita, porque ela não valoriza as conquistas que ela teve. Quando você tem muito pouco, cada conquista é uma grande conquista. Cada conquista faz diferença. É como se você tivesse que andar, não é? 100 metros. Cada metro é uma conquista para ser celebrada, né? Você não tem mais que andar 100, são 99 agora. Então, é muito importante que a gente valorize as nossas conquistas, mesmo que elas pareçam pequeninas, mesmo que elas pareçam até para os outros sem importância, mas para você é muito importante, porque você sabe o quanto custou chegar ali. Então, é muito importante que a gente não esqueça disso. Nós precisamos valorizar cada uma das nossas conquistas, porque quando nós valorizamos as nossas conquistas, nós estamos alimentando o nosso potencial interior para buscar outras conquistas maiores. Então, é muito bom quando Joana nos lembra disso, né? Então, dessa forma, valorizando as nossas conquistas, valorizando o nosso ser espiritual, é mais fácil, como ela disse, né? Preservar as conquistas interiores, as conquistas alcançadas e desenvolver ainda mais o nosso potencial para novas realizações. A consciência de si mesmo, inspirada pelo alto amor, torna-se lúcida quanto aos enganos cometidos, né? E nos dá a oportunidade de reparação. Exatamente. Quando eu tenho consciência de mim mesmo, eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e, sobretudo, o que eu estou fazendo aqui, eu vou buscar me conhecer melhor e identificar em mim aquelas coisas que ainda precisam ser mudadas, né? Porque eu sou um espírito imortal, estou trabalhando pela minha melhoria, mas eu sei que eu ainda gosto muito de uma fofoca. Aí, puxa, uma fofoca não é coisa boa, né? Se cultivar. Então, por mais que eu goste de uma fofoca, por mais que eu queira disfarçar dizendo que eu não sou fofoqueira, eu apenas gosto de estar bem informada, eu sei que eu preciso eliminar isso da minha vida, né? Eu sou uma pessoa ciumenta, invejosa, eu tenho que trabalhar isso, porque eu reconheço que não é um sentimento edificante, que não é um sentimento que faça bem e que faça crescer e que engrandeça verdadeiramente meu espírito. Então, conforme eu vou me autoconhecendo, inclusive temos isso como resposta dos amigos espirituais no Livro dos Espíritos, né? Como é que eu faço para me tornar melhor? E ele diz, conhece-te a ti mesmo. E se você se conhece, você sabe o seu ponto fraco. Você sabe aquelas coisas que te incomodam. Será que você é melindroso? Daquelas pessoas que tudo que falam para você já fica aborrecido? Né? Se for, é um ponto a ser corrigido, é um ponto a ser melhorado. Se você é uma pessoa que não gosta de dividir nada com ninguém, se você tem apego demais aos bens materiais, né? Para quê? Tudo que nós temos aqui é por empréstimo. Ninguém vai levar nada material quando voltar para a verdadeira vida do plano espiritual. Então, nós somos apenas usufrutuários de tudo que nós temos. Então, da mesma forma como eu sou usufrutuário, eu posso efetivamente dar um pouco do que eu tenho para quem não tem nada, ou muito pouco. Sempre na certeza de que aquela máxima é dano que se recebe é verdadeiríssima. Não sei se vocês conhecem a história do Chuchu, do Chico Xavier, né? A cunhada dele, uma vez questionou com relação então quer dizer que se eu der um chuchu para alguém, por exemplo, eu vou ganhar dor de volta. Chico dizia que você sempre vai receber em dobro aquilo que você desse, né? E aí Chico, sim, minha irmã, é isso que acontece. Tudo aquilo que você oferecer, você sempre vai receber em dobro. E aí começa a história do chuchu, né? Uma vizinha pede ao lado para ela se ela tinha um chuchu ou tinha 2 chuchus que pudesse ceder a ela para o almoço e tal. Aí ela pega, dá 2 chuchus, daqui a pouco vem o outro
e oferece para ela de presente 4 chuchus. Aí, daqui a pouco, ela vai, passa os 4 chuchus para frente, daqui a pouco tem 8 chuchus, e a história vai, até o final do dia, quando chega alguém de um sítiozinho e entrega para ela de presente, acho que 36 chuchus, uma coisa assim, que era uma loucura. Começou com 2 chuchus de manhã, no final do dia já tinha se transformado em 36 chuchus. Óbvio que isso aí é uma forma alegórica, né, que os amigos espirituais encontraram, e, por sinal, bastante eficiente, para mostrar àquela irmã que nós não precisamos ter medo de dar o que nós temos, mesmo que seja pouco, porque Deus sempre irá nos recompensar pelas nossas boas ações, sempre. Não temos que ter medo disso. Se eu der com amor, porque eu desejo auxiliar alguém, com certeza Deus sempre irá me recompensar. E essa foi a lição que Chico deu, né, à sua cunhada. E aí, prosseguindo o nosso estudo, Joana nos diz que, compreendendo, né, a finalidade da existência terrena, o que acontece? A pessoa desperta o amor a si mesma. Aquilo que eu falei, né? Se eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu estou aqui, né, para desenvolver o meu espírito, para aprender e para crescer, eu vou me amar. Por quê? Porque o meu corpo físico é um instrumento que eu tenho para desenvolver todas as minhas potencialidades. Se o meu corpo físico não for bem cuidado, o que vai acontecer? De repente, a expectativa de vida, que talvez fosse de 80 anos, pode ser reduzida para 50 ou 40, se eu não cuido. Se eu tenho uma vida desregrada, se eu não me alimento bem, se eu não busco viver de maneira equilibrada, se eu consumo coisas que podem prejudicar o meu corpo, né? Como fumo, outras drogas ilícitas, excesso de álcool, excesso de alimentação gordurosa, excesso de alimentação com sal e tudo isso, né? Isso, obviamente, que vai diminuir a minha expectativa de vida, vai diminuir a durabilidade dessa máquina perfeita que Deus me emprestou para que eu pudesse estar aqui, né, e evoluir. É a mesma coisa um carro, né, gente? Se você tem um carro, se você não cuida, se você não coloca óleo, não coloca água, não faz nada, não troca uma peça quando danifica, daqui a pouco ele pode ser um carro novo, que ele vai estar todo ruim. Mesmo que ele tivesse uma expectativa de vida ali, que você pudesse ficar com aquele carro 30 anos, mas ele não vai durar tanto, né? Então, assim somos nós também. Precisamos ter muito cuidado com o nosso corpo. Precisamos verdadeiramente nos amar, valorizar esse instrumento divino que nos foi oferecido para que a gente pudesse evoluir cada vez mais a nossa moralidade, a nossa ética, a nossa maneira de ser. Ou seja, a famosa melhoria íntima, a nossa famosa reforma íntima, né? E aí ele continua: o amor a si mesmo contribui para a valorização das conquistas alcançadas e torna-se um estímulo, né, para novas realizações. Ninguém que se disponha a amar sem resolver as inquietações internas que fazem com que ela não se ame, que conspiram contra a sua autoestima, conseguirá o objetivo, né? Eu estou decidida a me amar. Mas então eu tenho que resolver aquele meu probleminha, não é? De não gostar muito, de repente, do meu corpo, não gostar muito, de repente, do meu cabelo, né? Se eu não gosto de mim como eu sou, se eu não me aceito como eu sou, como é que eu vou conseguir me amar? Eu preciso gostar de mim. Eu preciso gostar da maneira como eu sou hoje. Dessa forma, eu não vou ficar me olhando no espelho dizendo coisa horrível, né? Esse cabelo, não dá para gostar de alguém com cabelo assim, né? E se você não se ama, quem vai te amar? Nós precisamos nos amar, para depois, então, sermos capazes de amar ao próximo. E ela nos diz, a Joana também nos diz, que invariavelmente essa falta de amor a si mesmo, ela é decorrente de conflitos lá
da nossa infância, de uma infância mal amada, de frustrações que foram acumuladas, né, ao longo da nossa existência por projetos que nós fizemos e não conseguimos concretizar. E isso vai criando dentro de nós um complexo de inferioridade, criando uma grande insegurança, né, que nos vai dando essa situação de fuga psicológica ao você desculpar, não, mas também uma pessoa com cabelo desse não pode dar certo. Não, uma pessoa realmente com essas pernas finas também não dá certo. Então, você começa a se auto-sabotar, porque você não conseguiu determinadas coisas e você meio que, para se desculpar, você atribui essas falhas ao seu corpo físico, à sua maneira de ser, quando, na verdade, não é isso. Nós todos temos a condição, o corpo, a saúde, a família, a condição econômica que nós precisamos para evoluir. Quando é feito o nosso planejamento reencarnatório no plano espiritual, todas essas variáveis são levadas em conta. Todas essas variáveis. Nós vamos ter o tipo físico, a saúde, a família, a condição financeira, a educação, que nós precisamos para que a nossa reencarnação seja uma reencarnação de sucesso. O que é uma reencarnação de sucesso? É quando você fica rico, famoso? Não. É quando você chega aqui, consegue realizar tudo que estava planejado, não é? E volta para a espiritualidade um pouquinho que seja melhor do que quando você chegou aqui. Aí nós temos uma encarnação de sucesso. Eu sou melhor, né? Eu sou melhor agora do que eu era antes. E nós temos a certeza, né? Podemos ter a certeza de que ninguém aqui algum dia foi melhor do que hoje. Nós hoje somos a nossa melhor versão. Nós nunca fomos melhores do que isso. Então, hoje, o que eu sou como ser humano, né, como pessoa, é a minha melhor versão. Ao longo das minhas diversas existências, desde a minha criação, eu fui evoluindo. O espírito só caminha para frente, nunca ele retroage. Então, se eu sou o que eu sou hoje, essa é a minha melhor versão, nunca fui melhor. Então, minha ideia é o quê? Que amanhã eu possa ser melhor do que hoje. Chico dizia o seguinte, né? Aos outros, eu dou o direito de ser como são. A minha obrigação de ser cada dia melhor. E não é. A gente tem a obrigação de ser cada dia melhor. A gente tem a obrigação de se aperfeiçoar. Eu digo que nós somos como diamantes brutos, né? Jesus falou, brilhe a vossa luz. A nossa luz brilhar, para a luz de um diamante bruto brilhar, você precisa tirar toda aquela ganga, né? Aquelas sujidades, aquelas crostas agarradas ao diamante. E as crostas que estão impedindo que o nosso diamante brilhe são justamente as nossas imperfeições. Quando eu elimino uma imperfeição do meu espírito, ele fica mais luminoso. Por que é que os espíritos elevados emitem tanta luz? Porque eles não estão encobertos por defeitos, por falhas de caráter. Então, eles brilham muito, eles irradiam luz. No livro Voltei, né, o personagem principal, que é o irmão Jacó, na verdade, pseudônimo, né, de Frederico Figner, que foi um diretor da FEB, ele relata que, quando ele chegou no plano espiritual, dentre as coisas que ele relata no plano espiritual, ele observou que um companheiro dele, um contemporâneo dele, emitia luz. E ele não emitia luz nenhuma. Então ele pensou, nossa, eu não tenho luz nenhuma, né? E fulano emite uma luz natural. Aquilo ali claramente era sinal de evolução. E aí ele vai relatando todas as suas experiências, e o final do livro, ele diz, depois de tanto tempo, ele agora conseguia refletir uma pequenina luz. Ou seja, ele havia trabalhado pela sua melhoria íntima, ele havia se esforçado para domar as suas más tendências e conseguiu eliminar, né, aquela ganga que encobriu o seu diamante bruto e já
irradiar alguma luz, né? E aí a gente vai lembrar, né? O que Kardec diz, como é que você reconhece o verdadeiro espírita? É pelas vezes que ele vai no centro? Pelos trabalhos voluntários que ele realiza? Não. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Né? Só mesmo quando a gente se esforça para domar aquilo que nós sabemos que ainda não é bom, né? E conseguir vencer, é que a gente realmente entendeu a mensagem espírita. O espiritismo objetiva a transformação da humanidade. Então, se eu estou aqui na casa espírita e não sou nem um pouquinho melhor do que eu era quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não estou absorvendo a mensagem. Né? Eu não estou absorvendo a mensagem. Em geral, né, nunca tive experiência diferente. Em geral, quando eu estou fazendo estudos, às vezes eu pergunto, ocorre de eu perguntar às pessoas, quem aqui se acha uma pessoa melhor hoje do que era antes de aqui chegar? Todos, invariavelmente, levantam a mão dizendo que se sentem pessoas melhores. Né? Se sentem pessoas melhores a partir do conhecimento espírita, a partir da vivência na casa espírita. E nós devemos também ter cuidado para, muitas vezes, não julgar a doutrina espírita em virtude de determinadas coisas que vemos dentro da casa que, de repente, que nós estamos frequentando. Por quê? Porque a casa espírita é feita de pessoas, é feita de espíritos também problemáticos, endividados, tanto quanto nós. Não podemos esperar encontrar dentro da casa espírita espíritos perfeitos, porque se fossem perfeitos não estariam aqui, né? Lembrando a questão de sermos farinha do mesmo saco, né? Então, se o pessoal todo que está na casa espírita fosse perfeito, maravilhoso, não errasse, era uma coisa maravilhosa, né? Mas não é assim. Então, nós precisamos ter o quê? Indulgência para com as faltas alheias. Se alguém da casa espírita age de maneira menos feliz com você, não culpe o espiritismo, não culpe a doutrina, porque a doutrina lá é perfeita. Os imperfeitos são os espíritas, né? A doutrina não. Ok? Bom, então, continuando. E aí, como eu tinha dito, né, aqui falando dos detalhes físicos, né, que a gente efetivamente não gosta, e por isso dá aquela desculpa, né? Não, eu não posso ser feliz, eu não posso me amar, porque eu sou assim, sou assado, né? Então, às vezes, detalhes físicos parecem retirar o nosso conforto, a nossa satisfação pessoal, na aparência, na nossa constituição, dificuldades na inteligência, na sua condição social, problemas de saúde, né? Sem dúvida, essas questões não merecem maior consideração e não devem ser enfrentadas de uma maneira positiva, diferente, proporcionando estímulo para novos enfrentamentos, vitória a vitória. Ou seja, se eu tenho o cabelo feio, não, mas eu vou ser assim mesmo, eu vou conseguir aquele emprego apesar do cabelo que eu acho feio. Meu cabelo é feio, mas não me impede de conseguir o que eu quero. Né? Então, você não tem que dar valor, supervalorizar a coisas que não têm importância. Vamos valorizar o que realmente importa, o que realmente conta para o nosso crescimento. Não é a minha forma física que vai determinar o tipo de pessoa que eu sou, mas o meu caráter, o meu posicionamento, a minha forma de me relacionar com as pessoas, a minha forma de estar na sociedade, vivendo em sociedade e contribuindo para a melhoria da sociedade onde eu vivo. Muitas pessoas falam o seguinte, ninguém limpa esse lugar, por que eu vou limpar? Né? Ou todo mundo joga papel no chão, coisa horrorosa, né? Todo mundo joga papel no chão, por que eu não vou jogar? Por que eu vou colocar o papelzinho dentro da minha bolsa e jogar no lixo quando eu chegar em casa? As pessoas muitas vezes se espelham nos erros da maioria para errar também, quando, na verdade, não é o erro que deve nos estimular, mas os acertos, as coisas boas que as pessoas fazem que devem nos estimular. Gandhi dizia o seguinte, eu devo ser a mudança que eu quero ver no mundo.
Então, se eu quero um mundo mais ético, mais honesto, eu tenho que ser uma pessoa ética e honesta. Se eu quero um mundo livre de corrupção, eu não posso ser uma pessoa corrupta. Se eu quero um mundo fraterno, eu tenho que ser fraterno também. É muito triste quando a gente observa, em pleno século XXI, tantos povos se matando. É inacreditável pensar que, na época dos homens das cavernas, as pessoas resolviam seus problemas pela força. E hoje, em pleno século XXI, nós que nos achamos tão civilizados, ainda continuamos agindo da mesma maneira que os homens das cavernas agiam, resolvendo suas dificuldades pela força, pela lei do mais forte. Quando Deus nos deu a capacidade de conversar, né? Nos deu a inteligência, nos deu a capacidade de trocar ideias, chegar a conclusões, aquilo que é bom para os dois lados. Quando você quer receber vantagem em tudo, você nunca vai conseguir viver em paz. É o que se diz, né? Negócio bom é que é bom para os dois lados. Se é bom para um lado só, não é um bom negócio. Então, nós temos que sempre pensar no outro e lembrar, né, que eu devo querer para o outro aquilo que eu gostaria de ter para mim. Então, se eu não quero ser enganado, de repente, quando eu vou numa oficina para levar meu carro para consertar, né, eu não devo enganar o freguês que chega na minha oficina para consertar o carro, né, e eu invento coisas que o carro não tem, né? Se eu não quero efetivamente ser enganado ao comprar um imóvel, que diz, esse imóvel é maravilhoso, esse e aquilo, você quando compra está cheio de vazamentos, cheio de filtração, né, que estava apenas camuflado com uma pintura. Então não vamos fazer a ninguém aquilo que a gente não quer para si. Se todo mundo viver dessa maneira, respeitando ao outro, fazendo ao outro aquilo que gostaria que fizessem consigo mesmo, o mundo será muito melhor, muito maravilhoso. Jesus nos ensinou isso, né? Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amar, como eu vou amar ao outro, né? Daí a grande importância de amar a si mesmo. É uma atitude conflitiva, acho muito engraçada essa foto, é uma atitude conflitiva tentar amar-se por meio de uma luta feroz por acumular dinheiro, conseguir destaque na sociedade, tornar-se importante e invejado. Então, você não se valoriza. No fundo, você não se valoriza. E aí, o que você faz? Você trabalha desesperadamente para ter muito dinheiro, projeção social, isso e aquilo, porque você acha que dessa forma as outras pessoas vão te valorizar e você vai se valorizar também, né? Mas essa não é, né? Essa não é a solução. Entregar-se a um trabalho exaustivo, inconscientemente, para fugir à sua realidade, ou supondo, né, que você é uma pessoa insubstituível. Se você não estiver aqui, essa empresa não funciona. Se eu não estiver no centro, nada vai andar, né? Quando você faz isso, você não está efetivamente se amando, você está se prejudicando. Com esse pensamento menos feliz, você tem que entender que você faz parte de uma grande corrente, de um elo. Você é um elo a mais naquela corrente. E que, estando unidos, vocês vão conseguir efetivamente realizar grandes coisas, né? Ao começar a amar-se, a pessoa descobre que são as pequeninas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que têm aquele significado que vai nos revigorar, nos dar alento para continuar na nossa busca, na nossa caminhada. Uma coisa que nos auxilia também a desenvolver esse auto-amor é momentos de reflexão, solidão, meditação. Então, você se desliga de tudo à sua volta, né? E começa a observar a sua respiração. A maravilha que é o ar entrando nos seus pulmões e saindo, né?
imaginar as suas células todas trabalhando, o sangue circulando no seu corpo, tudo aquilo que está ali dentro fazendo com que aquela máquina maravilhosa funcione. Nós precisamos nos dar esse tempo, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, né? Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós fazemos isso através da meditação, através de uma boa música. Você coloca uma boa música e fica... Existem algumas músicas que eu gosto demais. Quando eu ouço, nossa, ela me deixa muito feliz, né? Acredito que todo mundo tenha músicas assim. Então, aquilo te dá uma sensação, uma sensação de vigor muito grande, de satisfação com a vida, de satisfação com você mesmo. Então, é muito interessante isso. Você ouvir uma música, você ver um bichinho, né? Um sorriso de uma criança às vezes fazendo uma besteirinha que ela mexe com alguma coisa, engraçadinho, na sua inocência, né? Eu agora sou vovó, sabe? Então, eu sou super vovó, né? Queria tudo na minha vida, queria ter neto. Agora eu tenho um neto chamado Vicente, ele tem 4 meses. E aí o que acontece? A coisa mais linda do mundo, olhar para ele, aquele sorrisinho, que neném faz daquele sorrisinho assim do nada, né? Aquelas gracinhas. Nossa, como é revigorante. Como me faz amar a vida, amar estar aqui junto dele, poder desfrutar da companhia dele. Então é muito bom, a gente precisa observar as coisas que nos fazem felizes, né? Se você gosta de cultivar plantas, se você gosta de um bichinho, né? Se você gosta de ir para frente, para a praia, sentar em frente ao mar, observar o movimento de ir e vir das ondas, faça o que te deixa feliz. O que nos deixa feliz não precisa ser coisa cara, né? Coisas pequeninas que nos fazem sentir vivos, que nos fazem amar a vida. Temos que pensar nisso, né? Conversas edificantes também, né? O fato de estar aqui, quando a gente está aqui junto, conversando nesse domingo de manhã, falando de todas essas coisas, ouvindo da doutrina, ouvindo do amor de Jesus, do amor de Deus por nós, ouvindo desta oportunidade de aprendizado que nós estamos tendo, isso tudo contribui para a nossa melhoria, para o desenvolvimento do nosso alto amor. Que coisa boa é poder estar aqui. Eu sempre agradeço muito a Deus a oportunidade de ter conhecido a doutrina espírita. Eu conheci a doutrina espírita quando eu tinha 9 anos de idade. Não nasci em família espírita, mas eu tinha um tio que ele era espírita. E um dia, conversando comigo, ele começou a falar da doutrina. E eu me lembro que aquilo me deixou encantada, encantada. E não esqueci. Quando eu atingi uma idadezinha maior, né, já adulta, eu fui comprar 2 livros. Comprei um Evangelho e um Livro dos Espíritos, né? E aí comecei a ler aquilo. Aí depois eu resolvi que eu queria conhecer aquilo a fundo. E aí eu busquei uma casa espírita para frequentar, né? Eu achava que ali eu ia aprender mais. Eu estava no lugar certo para aprender. E a doutrina, para mim, é maravilhosa. Conhecer a doutrina, para mim, é um presente de Deus. É um presente de Deus, né? E é esse amor que eu tenho pela doutrina, esse bem que a doutrina me faz, que eu desejo transmitir a todas as pessoas, para que elas também possam sentir esse mesmo prazer pela vida, esse mesmo prazer pela existência que eu sinto por conhecer a doutrina espírita, por saber que sou um espírito imortal e que estou aqui para crescer, para me tornar melhor a cada dia, né? E aí ele fala de uma outra coisa muito interessante, né? Que é nós avaliarmos, afinal, o que é útil e o que não é útil, né? Ou seja, é necessária uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário, né? Aquelas coisas que a gente atribui um significado enorme, uma importância enorme, que no fim das contas não tem. Quando você resolve fazer isso, aí você começa a limpar, de repente, o seu armário. Você começa a limpar a sua mesa de trabalho. Aquilo que estava ali, que você pensa, não, isso eu posso precisar, você vê que não está precisando de coisa nenhuma. E aquilo já está parado ali há meses ou há mais de ano e você nunca usou. Então, você vai tirando, né, esses pesos de cima de você, esse excesso
de coisas úteis, inúteis, né, que você carrega. E vai realmente valorizando o que importa. Aí a gente vai pensar que hoje em dia os grandes executivos, eles não valorizam tanto o salário, mas as condições de trabalho. As condições de trabalho, gente, são importantíssimas. Por maior que seja o seu salário, se você trabalha em um ambiente tóxico, você é muito infeliz. É melhor você ganhar menos e trabalhar num ambiente positivo, saudável, onde existe uma boa relação interpessoal, do que você ter um salário alto e viver o tempo todo atormentado por aquele ambiente opressor, né? Aquele ambiente tóxico, nocivo. Sua vida na matéria vai ser mais curta se você permanecer nesse ambiente por muito tempo. Então, nós temos que aprender realmente a ver o que é útil, o que não é tão útil, o que é supérfluo, o que vale a pena, um salário alto ou a minha paz de espírito. Né? A nossa paz de espírito não tem preço. E aí ele continua. O auto-amor, né, o amor a si mesmo, desempenha uma ação autoterapêutica. Olha que lindo, né? Porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão, né? Então, quando eu me amo, eu não tenho mais aquelas coisas de ter pena de mim, ai, coitado de mim, nada dá certo comigo, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Não, eu sou uma pessoa ótima. Eu sou super feliz. Eu não sei se vocês lembram ou ouviram falar no Renato Sorriso. Renato Sorriso é um gari que trabalha na região da Tijuca. Renato Sorriso é a coisa mais gracinha do mundo. Há muito tempo que eu não vejo. Mas quando meus filhos, não sei nem se está encarnado ainda, quando meus filhos eram pequenos, e eu vinha trazendo meus filhos ou levando para a escola, encontrava com o Renato Sorriso na praça, varrendo a praça. Sempre de bom humor, sempre alegre, sempre sorrindo. A vida para ele é maravilhosa, né? Ou seja, a nossa vida é aquilo que nós fazemos dela, né? Os nossos problemas têm o tamanho que nós damos a eles. Os nossos problemas têm o tamanho que nós atribuímos a eles. Se eu penso, isso aqui eu resolvo, já passei por tanta coisa, posso resolver mais essa também, né? Mas se você acha que não consegue, realmente se torna a coisa impossível. Você começar uma batalha se achando derrotado, achando que vai perder, você não chega a lugar nenhum, né? Então, nós precisamos nos amar. O primeiro ponto para a gente conseguir todos os nossos objetivos é amar. Amar a si mesmo. A partir do momento em que eu me amo, todo o resto fica mais fácil. Jesus, nosso guia e modelo, né, viveu o amor a si mesmo, à medida em que ele se entregava, né, ao próximo, à humanidade. Ou seja, Jesus vivia o amor a si mesmo, amando aos outros. Lembra do que nós falamos no início da nossa conversa? Que quando eu me amo, eu sou capaz de amar os outros também, porque o amor que existe em mim extrapola e alcança a todos ao meu redor, né? Toda a natureza, aos animais, tudo, porque é um amor que se expande. Aliás, o amor é a mola propulsora do universo. E nós precisamos ter consciência disso. Jesus nunca se permitiu descuidar da tarefa, né, para a qual ele veio ao mundo. Jamais se permitiu transferir esse seu dever, mesmo quando ele foi perseguido, caluniado, né, pelos seus adversários gratuitos. Jesus foi tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso. Ele não se permitiu tristeza, depressão, embora não faltassem motivos e circunstâncias para conduzi-lo ao desânimo, né? Imagina alguém que só fez o bem, sempre ajudou a todos e no final é julgado como um criminoso da pior espécie e sacrificado com o pior sacrifício que existia naquela época, destinado às piores pessoas. E o que foi que ele fez? No derradeiro momento do alto da cruz, o que ele fez? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Isso é amor.
Isso é amor demais. Amor demais por si mesmo e amor demais pelo próximo, né? E, concluindo o nosso estudo de hoje, continuando falando de Jesus, né? Nós falamos que Jesus sempre foi afável com os enfermos, ele foi incansável com relação aos seus companheiros de caminhada. Eles eram diferentes, eles eram problemáticos, cada um tinha a sua dificuldade, né? Os apóstolos não eram pessoas perfeitas, eram pessoas como nós, que tinham suas fraquezas, suas debilidades, mas Jesus sabia muito bem lidar com eles, sabia muito bem amá-los apesar de. A gente tem a tendência de dizer que ama por causa de. Gente, amar por causa de é fácil. Quero ver amar apesar de, né? Apesar de que são elas. Então, Jesus amava e nos ama a todos, apesar das coisas que a gente faz, né? Por conhecer, né, a grandeza de que ele era constituído, Jesus não falhou, não tremeu, não deixou de amar, embora fosse desamado, injuriado e aparentemente vencido. E terminou por vencer todas aquelas injunções perversas e aquelas pessoas que promoveram a situação, né? Então, é muito bom nós pensarmos nisso. Pensarmos que Jesus, nosso guia e modelo, foi o amor não amado. Amou muito a todos nós e continua nos amando. Então, se Jesus me ama, por que é que eu não vou me amar? Não é? Que a paz do Senhor esteja com todos nós.